Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mente Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E que alegria eu tenho de ter você aqui mais uma vez e saber que você entrou com a intenção de encher o seu espírito da palavra do Senhor Jesus. Às vezes você pode ter dormido desanimado, cansado, passou por muita luta ontem, aí levantou, ouviu a palavra foi lá e te levantou, te edificou, te transformou. A palavra vai lá e te liberta, te dá direção. Concorda comigo que o nosso dia, ele se torna diferente quando a gente medita na palavra do Senhor? A gente tem o nosso dia diferente, parece que falta alguma coisa quando a gente não ora, a gente não lê a palavra, não estuda, porque essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E eu quero orar com você, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Você tem um motivo para agradecer? Você tem 2, tem 3? Então vem comigo, vamos orar ao Pai. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, tua misericórdia, que tem nos sustentado todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque são as suas bênçãos que têm nos dado estrutura, capacidade para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Agora, abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, fala o coração dela de uma forma única, fala o coração dela de uma forma poderosa. Abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal. Abençoa cada pessoa, Senhor, que parou para ver esse vídeo. Fala com ela de uma forma única. Abençoa também os pedidos de oração que são sempre colocados aqui embaixo. Entra com cura, com salvação, com libertação, com transformação. Fica conosco e se faz presente em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez de Mente Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o seu coração. Beleza? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4. Eu já falei dessa palavra diversas vezes, mas eu amo esse texto. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. E a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o que diz Mateus capítulo 4. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entenda isso aqui. O Espírito que leva Jesus ao deserto. Só essa primeira expressão já fala muito com a gente. Porque Jesus vai ser tentado pelo diabo, mas quem leva Jesus para o deserto é o Espírito. E esse Espírito aqui, se você reparar, abrindo a sua Bíblia aí, esse ele está com E maiúsculo. Todas as vezes que o E está maiúsculo, é porque se refere ao Espírito de Deus. Ok? Não espírito no sentido de espíritos, ou espírito do homem, ou espírito no sentido pequenino, mas espírito no sentido do Espírito de Deus, quando é maiúsculo. Então, na minha Bíblia está muito claro aqui que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Aqui já traz para nós uma grande lição. Por quê? Porque às vezes é o próprio Espírito que nos leva ao deserto. E a gente precisa aprender com isso. Que nem todo sofrimento que nós passamos é consequência das nossas atitudes. Sim, tem muita coisa que nós criamos, tem muita coisa que é reflexo dos nossos pecados, que é reflexo de escolhas erradas que nós entramos e nós acabamos colhendo o deserto. Mas a bem verdade é que existem desertos que é o próprio Deus que nos leva para lá. O Espírito de Deus levou Jesus para dentro do deserto. Para quê? Para nos ensinar, para nos provar, para nos revelar. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você está vivendo um deserto que pode ser o próprio Deus que te colocou lá. Às vezes Deus pode ter te levado ao deserto. Às vezes Deus foi lá e te levou ao deserto. Para quê? Para te ensinar. Deus quer te dar experiências lá. Deus quer te dar autoridade lá. Ninguém entra e sai do deserto da mesma forma.
a gente sempre sai do deserto mais forte, com mais experiência, com mais bagagem. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está dizendo: eu estou passando por um deserto que eu não vejo solução, eu não vejo saída. Você não vê agora porque ainda não é o tempo de você sair. Mas enquanto você não sai, Deus está te moldando dentro de um processo. Às vezes é o Senhor que nos leva para o deserto para nos provar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos dar experiências, sabe? Deus não quer que você passe a vida inteira vivendo das experiências dos outros. Porque o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu tio, o Deus da minha... Não, Deus quer que você viva a sua própria experiência. Deus quer que você o conheça de perto. Lembra de Jó? Depois que ele passou por todo aquele processo de sofrimento, que foi um processo terrível na vida de Jó, Jó termina dizendo assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. O que Jó está falando? Jó está dizendo que, por causa de tudo que ele passou, o processo que ele viveu, fez ele enxergar Jesus de perto. As crises, as dificuldades, os desertos serviram para que Jó enxergasse a Deus de perto. Antes eu te conhecia de ouvir falar. As pessoas falavam do Senhor para mim. As pessoas me contavam o seu poder. Eu ouvia falar o que o Senhor fazia na vida dos outros, mas ainda não tinha visto o que o Senhor poderia fazer na minha vida. Mas hoje como? Depois da lepra, depois de Jó ter perdido os filhos, depois de Jó ter recebido palavras negativas dos seus amigos, depois de Jó passar por grandes sofrimentos, hoje os meus olhos estão te vendo. Ou seja, tudo que ele passou cooperou para que ele enxergasse a Deus. E se de repente Deus permitir esse deserto para que você o enxergue melhor? E se de repente Deus permitir esse processo para que você consiga enxergá-lo melhor? Talvez seja essa uma das intenções de Deus te provar no meio desse processo. Ele quer te experimentar. Ele quer te provar. Para que você aprenda, cresça, desenvolva e quem sabe um dia possa falar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Talvez sejam nos momentos de maiores dor na sua vida que o Senhor quer revelar coisas profundas para a sua alma. Pai, a Tua palavra nos traz paz. A Tua palavra nos conduz. A Tua palavra nos ensina. Muito obrigado por essa palavra. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Direciona a alma dela naquilo que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Olha, você concorda comigo que a palavra foi forte e que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem? Então compartilha essa mensagem com alguém que você ama, compartilha com um amigo, com um parente, manda para geral. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito. Essa palavra de hoje falou muito ao meu coração. Só Deus sabe o quanto eu estou passando por essa prova e eu quero ser fiel a Deus, eu quero colaborar com o reino. Como é que eu faço para ofertar na sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode fazer aquilo que Deus colocar sobre o teu coração. Olha, a Bíblia diz assim: aquele que recebe um profeta na condição de profeta tem galardão de profeta. Isso significa que parte daquilo que Deus tem na vida de um profeta, Deus entrega também na vida daquele que recebe um profeta na condição de profeta. Isso significa que aquilo que Deus fez na minha vida, Deus abençoa também aqueles que ofertam, que semeiam, que nos ajudam a continuar propagando a palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta, ou seja, que honra um profeta, ele recebe também galardão de profeta.
parte daquilo que Deus fez na minha vida, Deus faz também sobre a vida daquele que de alguma forma semeou no nosso ministério. Desejo a bênção de Deus sobre a sua vida, que você colha 7 vezes mais e viva algo extraordinário do céu ainda esse mês sobre a sua vida. E fica com essa palavra no seu coração. Tem desertos que é o próprio Deus que cria para que você seja provado. Tem desertos que é o próprio Deus que permite para que você o conheça de forma melhor. Assim como Jó, antes você conhecia de ouvir falar, agora os olhos podem ver. Tem processos que fazem aumentar a sua fé para que você enxergue Deus de uma forma única. Às vezes são os maiores desertos, os maiores sofrimentos da nossa vida que nós vivemos as maiores experiências com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esses dias sejam dias extraordinários na sua casa. Um abraço, fica na paz.